E no vídeo de hoje eu vou provar para vocês que o Windows 7 é o melhor dos sistemas operacionais de todos os tempos e dá uma surra até mesmo no Windows 10 e o Windows 11. Lógico que não em todos os pontos, pois tem muitas coisas que os sistemas mais novos são melhores e mais completos sim, mas por outro lado também tem diversas outras que o Windows 7 é insuperável e bem melhor. Aí eu também nem vou incluir tanto assim o Windows 11, apesar dele ser mais recente, porque ele ainda tem bastante bugs, problemas e é inferior que o Windows 10 em praticamente tudo. E falando do Windows 10, quando ele surgiu lá em 2015, a Microsoft queria empurrar de todo jeito goela abaixo dos consumidores. É igual quando lança um celular novo, Android ou iPhone, que a empresa de todo jeito quer que você troque o seu modelo antigo pelo mais novo, e com softwares isso não é diferente. E nesse caso do Windows é ainda mais, porque se todos os usuários migrarem apenas para um sistema operacional, vai ser muito melhor, porque a empresa vai ter que dar suporte apenas para aquele específico. E vamos ignorar totalmente aqui o Windows 8 e 8.1, porque convenhamos que esses dois sistemas aí são mais cagados do que o falido Windows Vista. Meus amigos, o Windows 7 basicamente entrou no lugar do clássico Windows XP, de tão popular que era, apresentado lá em 2009. E eu lembro que eu usei isso daí lá em 2010, eu acho, e realmente tenho um carinho muito grande por ele, assim como muitos aqui do canal. E começando com a primeira vantagem do Windows 7 que me desagrada muito no 10 e no 11, é o menu iniciar. Beleza, convenhamos que ele é mais completo, você pode estar utilizando a Cortana, esse tipo de coisa, mas na hora de você pesquisar os arquivos que estão dentro do seu computador, pode esquecer, meu amigo. A barra do Windows 7 é infinitamente mais precisa e mais poderosa do que a do 10 e do 11, porque quando você vai fazer uma pesquisa nesses mais novos, ele encontra os arquivos diretamente da internet. Isso é um saco, esse mecanismo chato de pesquisa. Eu não sei quem que criou essa jossa, Jesus, porque até onde eu sei, uma barra de pesquisa é para você pesquisar os arquivos que estão na sua máquina, né? Caso você quiser uma pesquisa de rede, é muito mais fácil você abrir o seu navegador e pesquisar por lá. Isso não faz o menor sentido, cara. No Windows 7, você conseguia ter acesso muito mais fácil a todos os arquivos do seu HD. Ele conseguia achar coisas bem mais profundas lá do arco da velha. E nos mais novos, ele geralmente só consegue achar os arquivos do disco local C, onde o sistema está instalado. Outra coisa chata que os Windows mais novos dificultaram e muitos usuários é na questão dos menus, já que as coisas ficam bem mais confusas, ainda mais para pessoas que não sabem mexer e não têm um conhecimento tão vasto assim. O Windows 7 usa aquela interface mais cruzona, sem muitos detalhes ou firulas, o que muita gente prefere assim. E você pode até dizer que é frescura, mas não, o Windows 7 é mais fácil e simplista de você conseguir mexer. Tanto que muitas escolas de informática da época, mesmo depois de ter saído do Windows 8 e Windows 10, continuaram no 7 porque diziam que era o mais ideal e mais fácil dos alunos aprenderem. Sem contar também a aparência dele com aquela interface Frutinger Aero, toda bonita. No Windows 10, uma coisa que irrita muito é que você precisa dar 2 ou até 3 cliques a mais do que você daria no 7 para entrar em determinados menus ou coisas. A Microsoft no começo fez uma bagunça, pois aqui no 7 a gente já tem um painel de controle, tá tudo certo, tudo que você precisa tá aqui sem dificuldade nenhuma. Só que no 10 ela acrescentou as configurações e tem coisas que ficam lá e outras que ficam no painel de controle, uma bagunça total. Pô, Microsoft, você podia ter juntado tudo isso e unido, assim como fazia antigamente, né? Ela diz que o painel de controle futuramente vai sumir, mas isso, desde quando o Windows 10 saiu, tem esse rumor, e ele ainda continua lá. E ela quer sim migrar tudo para as configurações, só que até esse processo de transição ser feito, isso incomoda muito, e diversas vezes já fiquei procurando coisas básicas que você conseguia achar no sistema antigo e no 10 não consegue. Outra coisa muito chata também que eu não gosto do 10 é quando você pesquisa um arquivo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Sei lá, eu pesquisei o Windows, que era um projeto que eu tava fazendo. Como baixar o Windows 10? Daí você tem que fazer o quê? Clicar com o botão direito e ir até abrir local do arquivo para poder ter acesso a ele. Aqui não, basta eu arrastar e soltar
ou simplesmente dar um clique para abrir, que é muito mais fácil, né? Isso daí também facilitava muito para mim, principalmente quando eu estava editando algum vídeo no Sony Vegas ou outro editor, que bastava arrastar isso daqui direto e ele já ficava lá na timeline. Tipo aqui, para dar um exemplo para vocês, tá aberto, beleza, eu quero jogar uma imagem ou um vídeo, o que seja, tipo esse download aqui que eu acabei de fazer. Olha só, eu pesquisei, joguei e pronto, sem problema nenhum. E no Windows 10 e 11 isso não é possível, a não ser que ele esteja na área de trabalho. Você tem que clicar com direito e ir lá abrir local do arquivo, como eu já mostrei, para poder arrastar o bendito arquivo. Não faz o menor sentido também. E ao invés de ajudar o consumidor, atrapalhou. Isso é algo indefensável, cara, nossa. Outro ponto é o requisito mínimo, que apesar do 10 ser bem otimizado, eu concordo, só que ele não é mais leve que o Windows 7. Isso deve ser deixado bem claro, tá? Porque eu vejo muita gente confundindo até hoje nos fóruns, falando que o 10 é mais leve. Não, pessoal, o Windows 10 jamais é mais leve que o 7. Coloquem isso na cabeça. Ele tem muito mais compatibilidade e recursos sim, mas mais leve não. Isso significa que ele vai rodar melhor em computadores com peças mais fracas. E se você pesquisar sobre desempenho de jogos, essas coisas, se vocês estão duvidando, podem ver vídeos e comparativos aí que vai mostrar que a diferença não é tão grande assim. E se você pegar um hardware tanto forte quanto fraco, sei lá, e comparar lado a lado, a diferença vai depender muito do jogo. Vai ter games que o Windows 7 vai se sair melhor, só que vai ter outros que ao contrário o Windows 10 vai ganhar, e por aí vai, né? É lógico que jogos mais novos nem tem mais compatibilidade no Windows 7, mas eu tô falando jogos da mesma época, quando eram lançados para ambos os sistemas ainda. E nesse caso vai ter alguns que o Windows 7 pode se sair melhor sim. Outra coisa legal, que pode parecer meio bobinha, mas que eu gostava, não diria necessariamente uma vantagem, mas é a classificação do sistema, que fazia uma análise das suas peças, esse tipo de coisa. Eu achava legal, apesar de ser bobeira, não muda nada na sua vida, mas eu gostava mesmo assim. Tá certo que dava pra você burlar facilmente, né, que aqui teoricamente quanto mais peças poderosas você tivesse, melhor seria o desempenho, maior a nota. Mas se você colocasse um SSD, dava pra burlar aquilo de boa. E os números já iam lá pras alturas, né? E pra finalizar, mas não menos importante que devemos mencionar, é sobre o gerenciador de tarefas. É lógico que pelo Windows 10 ser mais novo e ter mais coisas, ele vai ficar com muito mais processos abertos. Vamos ver aqui, 81 processos. Se eu estivesse utilizando o Windows 10, assim como eu estou utilizando na minha máquina principal, ia passar fácil de 200 processos. Então, você precisa ter um hardware bem mais atualizado, né? Tanto que o pessoal, na época, teve que ir lá reclamar para a Microsoft de tantos travamentos e problemas de performance que estava acontecendo. A Microsoft corrigiu através de atualizações, mas ficou uma marca na história. E esse foi o problema, que muita gente não tinha dinheiro para comprar uma máquina mais forte, o hardware exigia um requisito mais pesado. Então você tinha que se contentar com esses bugs e travamentos se você tivesse um PC mais fraco, ou então com aquele update de 2018 do Windows 7, que mais atrapalhou do que ajudou. E esses esquemas aí, a Microsoft faz meio por baixo dos panos, sabe? Sem que ninguém veja. Parece que ela lança uma correção de propósito, uma atualização, só para piorar a segurança do Windows 7 para te forçar a ir pro 10. Tá certo que a segurança dos mais antigos aí nunca foi um primor, sim, mas piorou nas últimas atualizações. Isso é a famosa obsolescência programada que não dá para fugir muito, né? Em todos os mercados ela existe. Bom, e é lógico que eu sei também que existem mais vantagens, assim como eu sei também que o Windows 10 tem os seus prós, mas eu só quis mostrar a minha visão do sistema mais antigo que eu e muita gente usamos durante anos, né? Então, comente aí o que você achou, deixe também suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos que com certeza eu vou acatar. Beleza? Me manda alguma coisa na caixa postal, deixa o like que esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, se inscreve que aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, então já encosta, beleza pessoal? Aquele abração, valeu e fui!